Fala pessoal, mais um episódio do podcast MVP, agora videocast, né? A segunda temporada a gente está fazendo em vídeo, como eu já disse no episódio anterior, a primeira episódio tinha vídeo, eu acabei não usando, mas agora, como a moda agora é usar vídeo, tudo é vídeo, então videocast MVP. E aqui com um convidado super especial, que era para ter sido o primeiro episódio da primeira temporada, que é o Diogo Roberti. Cobrança no ar, na cara. A gente fica em cima. Fica marcado ali na caderneta. Vai lá, então, fica cobrando. O jornalista tem memória, não tem memória curta, não. É verdade, prazer, que bom que a gente tá junto aí. Gravando aqui diretamente de Gramado, no Gramado Summit, né? O Diogo participou aqui do nosso palco, do palco Startups. Cara, obrigado mais uma vez por aceitar o convite de vir aqui a Gramado e também de participar do podcast. Imagina, um grande prazer, um evento super bem organizado, um evento grande, já consolidado, e é muito bacana poder estar aqui também aprendendo também com todo mundo que estava aqui. Legal. Cara, a gente estava falando aqui, você fundou o PicPay, né? Acho que todo mundo já conhece a história, e faz 2 anos e meio que você saiu, né, da operação, fez sua saída. E aí? O que fez Diogo Roberti? Por onde anda, né? O Milton Neves, por onde anda? O que você tem feito? Como é que tem sido esse... Pois é, depois da minha saída do PicPay, eu tinha um objetivo muito assim de descansar, tirar um período sabático, assim, né? Primeiro período sabático foi dentro de casa, né? Com o Covid. Você chegou a pegar? Não, eu peguei agora, tem mais ou menos uns 5, 6 meses. Eu passei o período todo sem conseguir. Mas acho que quase ninguém vai sair ileso. E aí no finalzinho agora, tem uns 5, 6 meses eu peguei, mas sintomas já bem leves já, né, por conta da vacinação. E aí esse era o meu objetivo, mas depois disso, cara, trancado dentro de casa, então repensando muito, cara, como fazer as coisas e como organizar e como tocar as coisas. E aí o objetivo era meio ficar um pouco tranquilo no sentido de repensar e refletir, estudar algumas coisas que normalmente no dia a dia eu não estaria estudando e entendendo também, cara, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Porque depois da construção de um negócio como o PicPay, junto com os meus sócios e tudo, para mim eu confesso que foi um pouco desafiador encontrar algo que me desse novamente uma satisfação. Exatamente, aquele frio na barriga e tudo mais. Então, foi um período muito bom para mim, assim, de refletir, entender um pouco sobre os próximos passos. E eu acho que ter tempo e ter espaço, né, ter oxigênio para pensar quais seriam os próximos passos, para mim foi bem bacana, né? A sua saída ali no segundo semestre de 20 já era planejada? Já era mesmo o período que você sairia? Sim, já era o período já que eu sairia, né? A gente, quando fez parte da venda do PicPay ali para o banco original, né, para a JF, a gente já tinha um contrato já definido, existia uma opção de saída, né? E aí foi justamente a opção que o grupo fez ali, realizou, né? Foi concretizando ao longo dos anos. E sim, sem dúvida, era justamente nesse mesmo período. Já era o planejado? Já era dentro do planejado, já estava dentro do escopo, né? Pô, mas você pegou ainda, você estava com pé fora, você pegou ainda o boom do PicPay ali com a pandemia, né? A migração para o digital. Sim. Isso ainda. No período de pandemia, o que aconteceu, né? A gente ia fazer um anúncio no início de março, né, da minha saída, só que aí foi justamente quando iniciou a pandemia, né? Então, Getiro, meus sócios pediram ali naquele momento, cara, dá mais uma segurada aí, porque a gente não sabe o que está acontecendo no mundo. E aí foi mais um período que eu fiquei por mais alguns meses, porque como comunicar isso, né? A saída de um fundador, apesar dos meus outros sócios continuarem tudo. Então a gente segurou, e aí foi um período também bem legal, porque eu consegui me dedicar um pouco mais a esses projetos, né? Então o projeto Mães da Favela, juntamente com o Celso Ataíde. Então foi um projeto que eu tive muito prazer de ter participado, porque o Celso ele tinha um desafio muito grande, ele recebia muitas doações de cesta básica na CUFA. Então imagina que chegava na base dele no Rio de Janeiro, então chegava por R$100 uma cesta básica, mas agora ele tinha que ter carro e pessoas para levar até na favela. Então, para levar até na favela, então essa cesta básica custa agora R$120. E existiu a questão da contaminação, né? Como que isso contamina? A máscara protege mesmo ou não protege? Como que funciona isso tudo? Então, foi um pouco da linha falar, cara, a gente consegue resolver essa questão fazendo uma cesta básica digital. Então, a pessoa faz a doação. Mas aí existiu o desafio de
como fazer essa distribuição desse dinheiro e saber e ter certeza e garantir de que esse dinheiro vai chegar na mão das pessoas, né? E dali a ideia foi, acho que foi até o Celso comentou, sobre a mulher, e aí dali a gente foi para a mãe. E aí dali saiu o nome Mães da Favela, porque a mãe ela tem, né, um papel muito importante dentro da família ali, porque ela muitas vezes está cuidando ali do genro, da nora, dos pais, está cuidando dos filhos, então ela tem um papel de responsabilidade muito grande. Então foi feito um trabalho na CUFA de todo o Brasil de cadastrar todas as mães das favelas. Nossa! Elas criavam uma conta do favelas, coisa pra caramba, onde a CUFA tinha base, e aí a gente fazia a distribuição desse recurso. E um outro projeto também, e aí foi só um ponto muito interessante, que isso era uma sexta-feira, era umas 11 e pouca da noite, e aí, quanto que a gente vai, qual que é a meta? Vamos colocar uma meta, porque a gente coloca um desafio e tal. O Celso falou um número lá de 500, 700 mil reais, eu falei, cara, 700 mil é meio quebrado, vamos colocar 1 milhão. Aí ele falou, não, vamos colocar 700, porque a gente coloca mais abaixo e se a gente atingir a meta, bater super legal. E é muito legal saber que assim, o final do projeto, o volume arrecadado foi superior a 140 milhões de reais, quando se conta dinheiro, doações de alimentos e outras doações que foram feitas ali ao longo do período. Então, obviamente, muito um trabalho ferrenho ali da CUFA, de todo mundo ali diretamente, e eu fico feliz de ter participado aí do início desse projeto. E o outro foi quando a gente fez a distribuição da merenda escolar de forma digital para os estudantes, principalmente no estado de São Paulo. Então foi mais ou menos 800 mil famílias impactadas. Então imagina que a criança, muitas vezes o jovem, ele ia para a escola, ele precisa comer. Sim. E aí com as escolas fechadas agora, a escola tinha verba de alimento, o governo tinha, mas como que ele ia fazer essa distribuição do alimento? Então também o PicPay foi uma ferramenta muito importante e poderosa nesse momento. Então, fico feliz de ter participado aí dessas ações. Aí nessa quarentena, né, nesse processo aí de depois da sua saída, para onde que você olhou? O que você estava olhando? Você tinha alguma tese, alguma ideia já? Não. Eu olhei muito para mim. Eu olhei muito eu procurei duas coisas que eu procurei estudar muito nesse período foi estudar sobre, pode parecer um pouco estranho, mas estudar um pouco sobre humildade, estudar muito sobre orgulho, estudar muito sobre vaidade, para entender filosoficamente o que essas coisas significam e como eu poderia ser uma pessoa melhor, né? Sempre minha principal qualidade é a humildade, né? mas sim, eu sempre brincadeiras à parte, eu sempre considerei a questão da humildade, foi sempre algo que eu sempre coloquei como meta, como objetivo, né? E como desenvolver isso. Isso veio muito dentro da nossa cultura, junto com os nossos sócios. E quando eu saí, eu tive mais tempo para estudar e refletir sobre tudo isso, né? Procurei estudar também muito a questão da comunicação. Quando uma empresa cresce muito, você passa de um desafio simplesmente de gestão para um desafio de comunicação. Tá. Tudo aquilo que você fala tem um peso muito grande. Demais. Então, como melhorar a eficiência na comunicação? O que você tem que avaliar? Então, para mim foi um período fantástico assim, de estudo, sem nenhum tipo de pressão de criar um negócio novo. Né? Em paralelo, eu tinha um negócio que eu já pensava e refletia sobre ele, que era sobre a forma com que as pessoas constroem algo, né? Então, o segmento de construção civil. Então, eu olhava um apartamento, quando você compra um apartamento, você já tem a bancada já de granito básica, e aí o que o arquiteto faz coloca bancada, coloca móvel de cozinha aqui, e faz todo o processo, e o arquiteto ele tem um papel muito meio de artista, de pensar como que eu aproveito melhor dessa planta baseado naquele ser humano, o comportamento do ser humano. E aquilo me agoniava muito. Eu olhava a montagem de stand, né? A gente está aqui no evento de Gramado, a gente tem um stand aqui que, poxa, tem um estúdio, aqui poderia ser um quarto, se tivesse uma cortina, poderia ter uma cama, tem ar-condicionado, tem stands que eu já montei com cozinha. Então eu ficava muito agoniado, falava, por que a gente não utiliza essas mesmas técnicas de construção de um stand, que aqui a galera montou rápido, aqui em 2 dias, super rápido, uma construção que requer muito planejamento, o projeto se monta lá rapidamente, por que a gente não usa isso para construção? Então passei a questionar isso. E
E eu tenho gostado de Mas porque você estava fazendo obra em casa? Não, não, eu não estava fazendo obra, mas como eu fazia, isso sempre ficou na minha cabeça, eu sempre gostei muito de arquitetura, e aí eu falei, cara, eu acho que agora é o momento de eu começar a pensar nesse produto. E aí eu comecei a desenhar o produto de trás para frente. Em que sentido? O produto que nós moramos, ele é sempre construído do terreno, o que eu tenho de espaço, eu construo uma casa, e nesse processo eu comecei a construir de trás para frente, quem é que vai morar, qual é o comportamento dessa pessoa. Baseado no comportamento dessa pessoa, então, meu comportamento, eu gosto de café, eu gosto de cozinhar. Não cozinho muito, mas eu gosto de fazer alguma coisa. Então, para mim, o tipo de panela é importante, o cooktop é importante, o tipo de café, a forma que eu vou passar, o processo e tudo mais. Então, a gente começou a pensar o projeto da Capsul pensando no comportamento da pessoa, quais são os acessórios eletrodomésticos que ela tem. E aí eu olhava para minha casa e falava, caramba, por que eu tenho 15 garfos? Por que eu tenho 20 facas aqui? Por que eu tenho esse monte de pote aqui de plástico? Por que eu tenho 2 liquidificadores? Por que eu tenho 4, 5 processos de café? E a gente vai acumulando e a nossa casa vai ficando pequena, mas a nossa casa vai ficando pequena, a gente vai acumulando. Então, a briga lá em casa é assim. Então a gente começou a redesenhar isso porque também é muito trabalhoso você pensar qual é a melhor geladeira de acordo com isso. Então, a gente desenhou a Capsul seguindo esse processo, tendo um conceito de casa minimalista, tecnológica, atemporal, que fosse sustentável no seu método, na sua forma construtiva. Então, a Capsul ela gera crédito de carbono, porque a gente utiliza uma madeira engenheirada que é utilizada pelas construções mais sustentáveis do mundo hoje. Então, construções feitas pelo grupo Sumitomo no Japão, construções em Londres, construções na Suécia, feitas todas de madeira, não utilizando concreto, né? Então, a madeira, o CLT, que é o Cross Laminated Timber, que é uma estrutura de madeira cruzada, que ela tem um nível de resistência que ela substitui uma laje de concreto. Ela substitui, né, o MLC, que é também a madeira pinos, ela substitui viga e ela substitui coluna. Então você consegue construir. Eu estive na Suécia agora no ano passado com o meu sócio, pela Capsul, e a gente ficou hospedado num hotel lá no norte da Suécia, de 20 andares, todo feito de madeira. 100% feito de madeira. E um prédio fenomenal. Então, além disso, você tem os estudos emocionais que mostram que as crianças, né, elas, na Áustria eles fizeram um estudo mostrando que colocaram crianças para estudar numa escola com construção tradicional e colocaram um grupo de crianças para estudar numa escola feita de madeira. Ou sem saber? Não, sabendo. Fizeram de propósito para entender psicologicamente como que ia ser. E as crianças que estudaram numa escola com estrutura de madeira, eles tinham menos TDAH, tinham menos problemas de ansiedade. E é muito simples, porque a madeira é um elemento natural. Então, quando a gente tem biofilia, né, na construção, a gente se sente muito mais próximo da natureza. Então, quando a gente utiliza uma pedra, uma rocha natural, quando a gente utiliza um material orgânico como a madeira, quando a gente utiliza a vegetação dentro de casa, né? Por isso as pessoas colocam, né, tem que colocar cada vez mais planta para deixar esse ambiente, né, sabe, a selva de concreto, né, que a gente tem nas cidades, ajuda as pessoas a respirarem um pouco mais. Então, a Capsul, ela então foi um projeto de uma casa plug and play. É uma casa que ela vem completa. Então ela vem o quê? Com robô de limpeza, ela vem com a taça de vinho, ela vem com um copo, ela vem com um copo pro drink, ela vem com os talheres, ela vem com a cerâmica desenhada especificamente para Capsul, ela vem com o sistema de café já todo pronto, ela vem com o cooktop, ela vem com o forno, ela vem com a geladeira, ela vem com a máquina de lavar, ela vem com a roupa de cama. Ou como é que seu amigo perguntou? Só não veio com as cuecas, né? Então, foi um amigo que ele está trabalhando como diretor numa agência em Berlim e ele é interessado, né? E aí a Capsul resolve muito desse problema, né? Então, assim, ele tem a família, tem um filho, ele gostaria de ter uma segunda residência, mas olha o processo que é o trabalho de você construir isso. Tem que contratar um arquiteto, tem que fazer curadoria, abrir uma conta de uma lojinha de material de construção, eu tenho que ir agora lá acompanhar aquilo, eu não sei quanto custa, assim, eu não tenho previsibilidade, eu não tenho previsibilidade de tempo e nem de custo final, eu não consigo garantir isso. Eu tenho a questão do tempo, se estiver chovendo, tem que parar, mas eu construo a Capsul numa fábrica, então eu tenho linha de produção.
Então, a gente consegue garantir qualidade. E além de garantir qualidade, imagina um prédio. Eu vou voltar no exemplo dele lá. Mas imagina um prédio. Um prédio tem 100 apartamentos, por exemplo. Esse prédio, a construtora não entrega com ar-condicionado. Não. Mas todo morador daquele apartamento, ele vai ter que instalar um ar-condicionado. Mas qual a eficiência dessa pessoa comprar um ar-condicionado na Magazine Luiza e qual seria a minha eficiência de preço se eu comprasse 200 ar-condicionados na Magazine Luiza? E qual seria a minha eficiência de instalação, de qualidade de instalação de serviço ao instalar isso? Então, quando eu repito o projeto, quando eu tenho repetibilidade, a gente consegue entregar um nível de qualidade e uma curva de preço que tende a baixar. É isso que eu ia perguntar. É uma casa de alto ticket. Essa é uma casa... se a gente fosse falar o seguinte, tá, quem que é esse cliente da Cápsula? É uma pessoa que usa uma mala Rimowa, que usa ou tem um notebook Apple, é um cara que tem um Volvo XC60. Então, é esse tipo de perfil. Não é um cliente da Fazenda Boa Vista, entende? Ele é um cara... Ele quer coisas de alta qualidade, mas ele não tá... o elemento dele, né? Não que o pessoal da Alta Boa Vista faça isso, mas o elemento dele não é a grandeza, não é ali a grandiosidade, daquilo, né? E a gente utiliza na casa 3 materiais básicos, né? A gente utiliza revestimento de alumínio, então um material de alta tecnologia, um material leve, super bacana, madeira CLT, que é o pinus laminado, que é essa madeira engenheirada, e vidro. Então, basicamente, esses são os 3 elementos. E aí a casa vem completa. E aí ela já vai pronta? Ela já vai pronta, a gente coloca ela num caminhão, transporto, em 2 dias a casa está instalada. E aí, esse meu amigo e possível cliente, eu falei, olha, a casa vem completa, você não precisa se preocupar com nada, vem com pano de prato. E aí ele falou, aí eu falei, você só precisa levar a cueca. E ele falou, poxa, então não vem completa. E aí eu falei, então tá bom, qual que é a cor da sua cueca preferida e qual o seu tamanho? Então, e aí eu falei com o Gabriel da oficina reserva, e aí a gente tá vendo uma forma, e cara, agora é o desafio, nós vamos colocar camisa, nós vamos colocar uma bermuda, a gente vai colocar roupa íntima, colocar roupa feminina, vamos colocar, sabe, um agasalho, vamos colocar uma roupa para criança e vai ter um kit que vai... Então, assim, nem isso mais a pessoa vai precisar se preocupar. Caramba. E como é que é sair do dinheiro digital, né, escalável ali para construção, para ter uma fábrica para construir casa e entregar um produto, né? Como é que é? Como construção do produto... É um pouco agoniante porque traz um pouco de agonia porque a velocidade, você vai construir uma casa, principalmente a primeira que nós fomos construir, você tem um desafio, ver se funciona, ver se não funciona, a cadeia, os fornecedores, então quem que é o cara da marcenaria, ele entender que aquilo vai escalar e tudo mais, você tem uma questão logística, então o ciclo para o teste ele é muito mais longo. Tá. Mas como concepção do produto, trazer a ideia de criação de um produto, de concepção de um produto, para pensar esse produto do início ao fim, a jornada do cliente, a gente consegue trazer elementos bastante interessantes. Então, é um desafio, mas, por outro lado, eu acho que é uma vantagem para a gente específico por pensar dessa forma mais digital, porque não é a cabeça do construtor tradicional. E a venda da Capsu é uma venda que é feita pela internet. Então, a pessoa entra no site capsu.co.co, ele vai chegar lá, ele faz uma compra, ele faz um pedido de uma cápsula lá pela internet. Ele faz o pagamento lá da entrada e tudo mais, e em 90 dias a gente entrega a casa para ele. 90 dias? 90 dias entrega a casa para ele. Então, a gente traz esse DNA digital, essa experiência para ali. E aí a gente começa agora a aplicar em uma série de coisas, né? Funil de venda, growth, como constrói comunidade e tudo mais. Então a gente traz esses elementos para dentro da cápsula, dentro do projeto. Caramba, que louco. E aí você entrou, aí você tá na frente ou você tá investidor? Eu tô à frente do negócio, então realmente Então assim, um negócio que eu fundei, logo depois entrou um sócio meu, o Maurício,
que ele é bem conhecido, que ele vende baterias da Older, então é bem famoso mundo afora aí. Então um cara que também entende muito de construção de produto, do trabalho com a madeira, né, faz um trabalho espetacular. Os maiores músicos do Brasil utilizam a bateria dele, que é uma bateria realmente bem premium. E aí a gente está junto aí nessa jornada aí. O time tem um total de 3 pessoas, eu, ele. Mas, então assim, é muito legal, porque eu gosto desse frio na barriga de voltar no -2, né? É um tipo de coisa que eu gosto, assim, entende? Cara, não tem um negócio definido, então, cara, vamos voltar aqui no -2, e aí a gente vai pouco a pouco, vai construindo, vai desenhando. Isso é um tipo de coisa que me dá muito prazer. Então, esse é o seu perfil? Você é o cara de começo? Cara, eu gosto muito de começo. Eu acho muito, muito legal. Eu gosto muito, assim, entendeu? Da formação de time, das pessoas iniciais e tudo. É uma coisa que me dá muito, muito prazer, assim. Uhum. E você vê a Capsul escalável como o PicPay? Eu acho que ela não é escalável como o PicPay. Eu acho que são produtos diferentes, são ciclos diferentes, mas eu vejo com um potencial de ganho até mesmo maior do que do que tive no PicPay. Então eu acho que esse é um potencial bem interessante, porque quando a gente fala vamos falar das coisas e necessidades básicas do ser humano. Moradia, ele não tem como abrir mão de moradia. Saúde, e a gente está falando de alimento. Então, essas 3 coisas são coisas básicas para o ser humano. Então, eu acredito que a gente tem uma possibilidade aí de fazer alguns negócios bem interessantes. A gente tem desenvolvido outros produtos e outros projetos, edifícios, a gente tem criado alguns produtos para a terceira idade e estamos trabalhando um pouco nisso. Então, ele é escalável um pouco. Eu acho que ele é muito mais escalável do que uma construção tradicional. Tá? Porque eu crio estruturas que são bases e eu deixo no estoque. Então, eu tenho... o que você tem de estoque? Eu tenho 4 andares de prédio, eu tenho 4 andares de prédio no meu estoque e eu consigo implementar em qualquer terreno. Então, isso me dá uma facilidade bem grande, assim. Eventualmente, você pensa em terceirizar, em vender para terceiros? Tipo, você tem a tecnologia de fabricação e aí fornece? Sim, entendo que sim. Esse pode ser um caminho, né? Você ser um sistemista, né? Isso. Então, você vender ali, cara, você compra o meu sistema, você compra a minha estrutura. Sem dúvida, esse é um caminho que pode ser bem interessante. E tendo feito a rota de fundar, crescer, sair, você... como que você olha e fala, puta, vou fazer tudo de novo? Mas eu acho que isso que tem deixado feliz, assim, animado, entendeu? De fazer realmente tudo de novo, assim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum problema em fazer tudo de novo e como, assim, é a coisa que me dá mais prazer, assim, fazer as coisas mais simples, mais básicas de construção de um negócio. Então, eu fico bem feliz, assim. Você não olha e fala, puta, canseira de... Não. Até na verdade é um pouco mais tranquilo, assim, porque eu não tinha os desafios... A gente tinha um desafio até num período do PicPay, a gente tinha um desafio, até nós como sócios, como pessoa física, a gente tinha um desafio de sobrevivência pessoal, né? Então, agora a gente tem uma estrutura mais... né? Tranquila para a gente ter novos desafios. Então, isso me deixa mais tranquilo para esses desafios. Então. E você pretende fazer a rota de VC, de captar, de fazer, ou você pretende ir mais... agora que você está capitalizado... Eu acho que é importante ir um pouco mais longe, né? Assim, entrar... Eu gosto muito de ter sócios, né? Então, por exemplo, o período onde eu era sócio sozinho da Capsul, era um período que não me fazia bem, porque eu não tinha ninguém... Para compartilhar, né? Para compartilhar, alguém para cara, eu não concordo disso daqui, eu não gosto daquilo, e eu acho que é importante a pressão em conjunta, né? O negócio está sob pressão em conjunta, ter visões diferentes para construir algo melhor. Então, com a entrada do Maurício, sem dúvida, foi um momento muito importante, porque aí ele tem um marco que aí, cara, tem um sócio, cara, a gente tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade com ele, tem responsabilidade comigo. Então, isso é uma coisa que foi importante pra caramba. Então, eu gosto de ter sócio. Tinha um período que eu odiava ter sócios, porque eu, na verdade, Tem que ter o sócio certo também, né? Mas foi muito legal, porque isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito, assim, com os meus sócios, porque eu tinha uma experiência, né, familiar e tudo mais,
que ele tinha muitos sócios e não era uma experiência muito boa. Então, eu falava, cara, é muito ruim ter um monte de sócios, olha só os pepinos que dão e tudo mais. E aí, depois da fundação do PicPay, na verdade, a gente ali desde o início, a gente tinha um alinhamento de valores. Tá. A gente tinha um alinhamento de princípios. A gente estava ali remando todo mundo para o mesmo... E a gente tinha isso de forma explícita, tinha isso de forma clara. Então, o problema não são sócios, o problema é você ter as regras explícitas, né? Você ter as coisas de forma bem clara. Então, isso é uma prática que eu tenho hoje junto com as minhas sociedades e entendo que isso realmente é fundamental para que a coisa continue. O que você falou, cara, eu não vou errar na Capsul, que você errou na PicPay ou que você fez na sua trajetória, você falou, cara, aqui eu não vou errar. Acho que o processo de delegar, eu acho que é um processo bem importante. Você ter muito... quando você é fundador inicial, né, você está ali no início, você tem que fazer de tudo. E tudo bem se você não tiver numa média legal naquilo que você está fazendo, em todas as coisas que você está fazendo. Então, você tem que limpar o banheiro, você tem que atender o telefone, você é o setor de prevenção à fraude, aí você pega o telefone, pré-venda, pós-venda, você faz tudo. Então, o mediano em todas as atividades é bacana. Mas quando a empresa começa a crescer, você tem que ter uma percepção muito clara de quais são as coisas, quais são as caixinhas que você vai deixar ali no meio do caminho. E o que eu tenho procurado fazer hoje na Capsul é não permitir nem que comece a perceber. Eu já direcionar, cara, não, vamos colocar aqui alguém para a área de negócio, tem que ter alguém para a área de projetos e tudo mais, para que a sua experiência ela tenha um valor ali onde tem que ter como sócio, como investidor. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente quer replicar e fazer na Capsul. Você está tocando a Capsul, você é o CEO, mas o que mais você está olhando? Você tem outras áreas? Você faz investimento anjo? Como você Sim, faço. Eu tenho alguns investimentos, né? Então, eu tenho na Winning, que é uma empresa de publicidade, não é uma empresa de publicidade, mas ela gera insights, né? Baseado em vídeos lá no Rio de Janeiro, do Jean. Eu tenho investimento no fundo da Norte Capital, que é ali do Bruno, do Gustavo e do Gabriel, que eles organizam ali, fazem a gestão. Tenho investimento num projeto da área de saúde, que é o The Zero Human, que é um projeto onde a gente trata a questão da saúde de forma descentralizada e a gente inverte a lógica da solução de saúde. A gente não parte por ser uma solução, eu sou um hospital, eu sou um plano de saúde, vou criar um aplicativo, eu sou indústria farmacêutica. A gente parte do ponto de vista do usuário e a gente dá uma ferramenta, né, está dando, né, porque está em concepção, está em criação, a gente vai dar para o usuário a possibilidade de ele inserir os dados dele e o usuário, ele é dono dos dados dele. Uma carteira, carteira de saúde. Exatamente. E ele diz o que ele quer fazer com os dados dele. Então, vamos pensar o seguinte, se ele entende, se eu uso o Waze, se eu usasse o Waze em 2012, ele não seria nada mais, nada menos do que um TomTom. Ele não me dá predição. Sim. Agora, se eu tenho mais pessoas utilizando o Waze, você começa... Coletiva. Exatamente, utiliza a inteligência coletiva. Então, você ganha com isso e a comunidade Waze também ganha com isso. Então, o The Zero, ele tem esse ponto de partida. Então, eu compro uma caixa de remédio de losartana 50 miligramas, me custa R$100. Tá bom, e se eu informar no aplicativo que eu preciso de uma caixa, o Gustavo também fala, o outro também fala, e a gente vê num raio de 10 quilômetros que existe um consumo de 500 caixas de losartana. Quanto será que a Drogaria São Paulo, a Panvel, ela faria oferta dessa caixa de losartana? Então a ideia a ideia é inverter um pouco isso com uma estrutura de blockchain descentralizada, onde a comunidade está votando ali quais são as features que vão estar entrando. Então, esse é um outro projeto. O outro projeto é na área de educação para a área de construção. Então, a construção modular é algo que está cada vez mais evidente e ela vai ser uma solução. A gente tem um apagão de mão de obra hoje e fazer construção hoje numa fábrica, você pega mercado americano e alguns outros países, é absurdo a velocidade, o custo está muito próximo da construção tradicional.
Então, existe uma empresa que a gente está já em operação, que é a Modular Future, que ela é uma empresa de educação na área de construção modular. Então, ela faz missões internacionais, ela faz eventos como o Modular Summit, ela faz tem cursos online. Então, esse é outro projeto. É brasileira, exatamente. Esse é o outro projeto que eu estou hoje envolvido aí com a galera aí. Aí agora, com esse olhar de investidor, como é que você está vendo o atual cenário? Olha, eu tenho olhado muito para o setor de construção civil. Eu acho que está num bom momento. Acho que está num mau momento para venda, mas entrando agora eu acho que tem excelentes oportunidades para compra, e eu acho que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai ter um ciclo bem bacana, assim, com redução de taxa de juros. Então, tenho olhado muito para o mercado de construção civil. Tenho me interessado bastante. Porque os juros agora tá alto. Está alto, então não tem tido muita saída para financiamento. Mas é um setor que ele sempre está crescendo, e é um setor básico, né? Como eu disse ali um pouco atrás. Então, tenho trabalhado algumas frentes de incorporação, então entro ali investindo em alguns projetos ali com incorporadores, e tem sido também bastante divertido, e uma oportunidade também de aprender um pouco como que o mercado atua, como que ele trabalha, né? Então... Aí voltando para o Capsu, quando você fala de custo, né, e questão o modular. Modular no Brasil sempre teve um estigma, né? Até um preconceito com o modular, né? É de casa de papel, né? O drywall, etc. Quer dizer, você tem o desafio de criar uma cultura, praticamente, né? Sim, exatamente. E o custo? Então, o custo hoje é equivalente? O nosso produto, ele é um produto premium. Tá. Quando a gente compara a construção modular, e aí tem várias técnicas de construção modular, tá? Tem vários materiais que você pode utilizar na construção modular. Ele se equipara com o custo de uma construção tradicional, porque é preciso calcular ali também o tempo, né? Uma construção tradicional vai levar 2, 3 anos, quanto que é o tempo daquele dinheiro ali. Uma outra construção, se a gente for, por exemplo, para aluguel, você vai entregar ali uma construção em 2 meses, em 3 meses. Então, quanto que é o custo desse dinheiro aí ao longo do tempo? Então, é um elemento importante, e em custo ele é equivalente. Em termos de qualidade, a construção modular ela é muito superior a uma construção tradicional. Por quê? Toda construção tradicional ela é um MVP. Ela é um protótipo. Você não replica aquela construção. Agora, quando você vai para uma construção modular, você está numa fábrica, você está construindo ali uma pancada de parede, você está padronizando. Então, você está melhorando o processo, você está aumentando a eficiência. Então, você consegue isso. Você pega no Japão, por exemplo, você tem um mercado de 200 mil casas por ano feitas de forma modular. No Japão, como que é a cultura? A construção que não é de qualidade é a construção que é como nós construímos. Sério? Porque se você não consegue ter repetibilidade, se você não consegue ter linha de produção, como que você garante a qualidade? Como que você garante que você vai estar nas normas? Ou todo pedreiro, engenheiro, ele vai estar ali, não, deixa eu seguir aqui a norma, aqui o padrão. Não tem, assim, é impossível. São muitas variáveis para você estar controlando. E tem a variabilidade, né? Tipo, a parede é um pouco 1 milímetro, 2... Exatamente. Aquela coisa da parede, o teto é mais baixo de um lado do outro. Isso aí, exatamente. Então, é um preconceito. Eu acho que esse preconceito ele se quebra com o trabalho, né? Então, assim... a gente não conheceu ainda nenhuma empresa que tenha assim, tido a ousadia de fazer o que a gente, como Capsu, está fazendo. Né? Todo mundo fala, putz, que maneiro, cara, isso aqui e tal. Mas, você tem que ter ousadia, você tem que quebrar cara, né? Você tem que errar, que é um monte de coisa que a gente... Poxa, isso aqui tem que ser melhorado, isso aqui não funciona tão bem, a logística a gente tem que ajustar aquilo ali, a gente vai fazendo aprendizado, e eu acho que é isso. E as pessoas vão tendo a experiência e falam, caramba, é legal isso daqui. E tem uma vantagem que a construção modular ela permite na maior parte dos casos, e na Capsu especificamente isso é muito claro, porque ela é uma casa, a gente chama, tem 2 tipos de construção modular, tem uma construção modular que é painelizada, que chama de 2D, ou 3D. O que é 3D? É quando você transporta no bloco como se fosse um container. Então você transportou aquilo ali. A Capsu é uma construção 3D. Então eu entrego um bloco todo montado, eu entrego a casa toda montada. Então, digamos que você comprou uma casa, você comprou um terreno no interior de Campinas ali, comprou em Joaquim Egídio. E depois, daqui a 3 anos, você fala, caramba, eu queria agora quero em Ubatuba.
você pode transportar a sua casa para Ubatuba. Você faz a desinstalação. O terreno valorizou. Eu quero morar fora do país. Você anuncia sua casa no OLX. Eu falo o seguinte, Capsu 2023, modelo tal, com tantas horas de uso, olha e você anuncia e vende essa casa de forma separada, né? Frete por conta do cliente. Não, frete a gente ajuda. E é isso. Então, essa facilidade, né? Então, imagina o seguinte... Quando, não é tanto da minha idade, mas acho que é da sua, quando você ia comprar um carro, né, Gustavo, não vinha com retrovisor, não vinha com toca-fitas, né, não vinha com ar-condicionado, né, câmbio automático manual, vidro elétrico na manivela, não era assim que era o carro lá? Né, não tinha... Agora, você vai comprar um carro hoje, existe essa opção? Você chega pro cara e fala o seguinte, não, eu não quero com a parte de multimídia. E o cara tira, existe isso? Não, eu quero sem o ar-condicionado. Existe isso? Não, ele vem completo. Isso entrega uma experiência mais completa. Por que a nossa casa não é assim? Então, a releitura e o pensamento que a gente faz de cápsula é justamente entregar um produto completo para o usuário. Legal. Agora, falando de você, né, voltando para você, desse processo de descoberta que você fez, né, interno, como que na Capsu o Diogo vai se comportar? Assim? O que você acha que você melhorou? Eu procurei ouvir, eu procurei fazer mais silêncio. O nível, a gente aumentar a consciência sobre o que existe à nossa volta, sobre culturas diferentes, sobre a criação diferente, sobre o comportamento das pessoas, sobre o contexto de vida das pessoas, qual o contexto que você... Isso fez com que eu tivesse mais respeito por isso. Então, eu procurar analisar, ter mais conhecimento sobre mim, fazer eu respeitar mais outras pessoas, isso acaba refletindo na Capsu, porque envolve o respeito pelo meio ambiente, como a gente faz uma casa que ela tem menos impacto no meio ambiente. Então, você vai construir uma casa, o que você faz com as madeiras e com o resto lá de... Quanto que você perde ali? Você perde um monte de coisa, um monte de material. Na Cápsula, o resíduo é praticamente zero, porque, tudo ali é aproveitado, entende? É tudo muito bem calculado. Então, eu procuro transmitir isso para dentro do produto, né? Eu acho que é um elemento importante aí que eu tenho procurado fazer. E para fora, assim, um conselho, tendo feito toda a jornada, né, com o exit do PicPay, qual a principal recomendação que você dá hoje? Não sei se você faz mentorias, qual que é o principal ensinamento que você tenta passar? Você está próximo de pessoas que tenham conquistado algo maior ou algo que você almeja. Então, assim, se eu tenho uma empresa que eu tenho, 10 mil usuários, quem é que tem uma empresa, uma startup que tem 200 mil usuários, que tem 1 milhão de usuários? Que já passou pelos 10 mil. Que já passou pelos 10 mil. Estar próximo dessas pessoas e estar até mesmo... assim, profissionalmente mesmo, cara, eu preciso de você como meu mentor, vamos trabalhar junto, vou te dar aqui Cara, essa coisa você vai mais economizar na sua vida, porque você vai... o trabalho do empreendedor, e o trabalho do empreendedor no Brasil, sobretudo, e o trabalho do empreendedor que ele está no segmento de inovação de startup, dado as coisas novas que têm surgido, a velocidade, vai ser um trabalho cada vez mais desgastante, porque o nível de volatilidade que a gente vai passar é cada vez maior. Se você não tiver suporte, você pira. Se você não tiver suporte, você toma decisões erradas no momento de pressão. Então, a pessoa mais experiente que você não compra... Isso não é questão de inteligência, isso é questão de quilometragem rodada mais humildade. E aí você vai ter um resultado, e também de um resultado comprovado, né? Não adianta você ter humildade, ter quilometragem rodada, mas você não ter construído e solidificado algo. Então, essa junção para uma pessoa que é menos experiente ou que vai viver coisas, né? Quer crescer, quer desenvolver coisas... Cara, é fundamental, assim. Isso muda a vida. Isso muda a vida. Para a gente foi fundamental e eu tenho o maior prazer de ajudar. Ajudo informalmente, mas cada vez menos. Eu vi que o trabalho muitas vezes informal...
Poxa, cara, eu quero conversar com você. E eu ficava muitas vezes, 2, 3 horas, a gente conversava e tudo mais. Mas não é uma conversa, é o acompanhamento. É você estar ali na batida toda semana, tal, pô, o que está acontecendo. O que você implementou, se foi... Exatamente. Então, eu junto com o Rodrigo Miranda, né, que fundou a Zite, a Chip, foi vendido para Americanas, a gente criou um negócio que chama Abord, que é um conselho de empresa plug and play que está em franco crescimento. Então, a gente faz um modelo de conselho que a gente está ali. Não é nem tão, assim, não é um conselho tão formal, porque essas empresas estão numa fase, muitas vezes, de grande crescimento, nunca tiveram uma estrutura de conselho, então elas muitas vezes nem têm a maturidade para chegar com um relatório. Mas a gente ajuda. Cara, não dá para fazer desse jeito aqui. Tá bom, como tá as vendas, como tá o faturamento, legal. Cadê a DRE, como tá o BP, é o momento de fazer rodada? Não. E aí, modelo de negócio, como que tá? Então a gente ajuda a trazer novas perguntas para a mesa, questionamentos e reflexões para melhorar a qualidade de decisão desse empreendedor. E tem sido muito legal, muito divertido. E como é que está esse nível de qualidade? O que vocês têm visto? De maturidade, né? Qualidade e maturidade. A gente tem visto que esse é um mercado bem grande. Assim, eu quero... Essa comparação vai ser um pouco polêmica, assim. Mas, opa, bom. Vai dar muito... Mas, sim, vamos fazer uma comparação. Vamos pegar o Shark Tank Brasil e vamos comparar com o Shark Tank Estados Unidos. Você pega o nível de qualidade de resposta, né, de preparação do empreendedor e, novamente, não é culpa dele ali. Obviamente, ele tem a responsabilidade, mas... Beleza, a gente vive... Sabe, eu nunca aprendi a guardar dinheiro. Eu não tive educação financeira, entende? E aí a gente replica o nosso comportamento de ser humano dentro da nossa empresa. E por isso eu tive alguns desafios em alguns negócios. Então, isso é uma questão até muito lógica pela maturidade do mercado e do Brasil. Pega a discussão de equity de um Shark Tank brasileiro versus um Shark Tank americano. Então o americano está lá brigando, cara, eu quero 5%, eu quero 2%, eu quero mais 1%. E aqui no Brasil tá, cara, eu quero 50%, eu quero 60%. E aquilo vai matar o empreendedor. Mas, obviamente, o Shark Tank brasileiro, e eu acho que eles mandam muito bem no trabalho, assisto o programa, esse percentual está ligado à quantidade, ao risco, né? Ao risco. Sim. E chega lá muitas vezes um pitch e tal, mas o cara vê, pô, é um empreendedor maneiro, é um cara legal. Tem que trabalhar e muito. Vou ter que trabalhar, ali. Então, cara, o cheque para mim que... Então, assim, não é um julgamento pelo pedido e nem pelo pitch, mas é uma questão de maturidade. Assim como dá para cobrar de um jovem falar, cara, pô, cadê sua aposentadoria? Mas às vezes o jovem não está pensando na aposentadoria ali porque ele não parou para refletir nisso. Mas é importante a gente falar isso para que aumente a consciência. Então eu sinto isso. Assim como eu fui muito, assim, sabe, cara, eu fui imaturo pra caramba. Eu vejo uns empreendedores aí de 22, 23 anos, eu falo, caraca, meu irmão, como que eu queria mandar bem igual esse cara manda? Porque, sabe, fiz tanta besteira assim por imaturidade. Mas você vai batendo cabeça e você vai ali, vamos para cima. E eu vejo o sistema de educação brasileiro mudando, e eu acho que isso é legal. Então, por exemplo, você pega o Gestão 4.0, o número de empreendedores que a turma lá treinou, pô, muito bacana o projeto deles. Você pega o trabalho do Álvaro Chocaí, do Rodrigo na Link, sabe? Cara, o trabalho assim, é de chorar, entende? Você já teve lá? Já? Não, nunca foi. Cara, é fenomenal, entendeu? O trabalho deles, de formar o empreendedor, pô, de criar uma base ali no Vale de Palo Alto. Eles têm um projeto, o projeto final tem um projeto de criar uma empresa, né? Sim, mas toda a formação ali da faculdade é para formar um empreendedor. A estrutura de mentor, quem são os professores, então a base ali em Palo Alto, então todo mundo a cada 3 meses passa uma semana lá, os melhores alunos passam 3 meses lá. Tem a base na Alemanha, eles têm uma casa na Fazenda Boa Vista para os alunos estarem lá e fazerem reunião durante o final de semana para se encontrar, para desenvolver projeto. Então, assim, o Álvaro foi um cara que pesquisou educação para formar empreendedor mundo afora, teve contato e falou, cara, eu vou criar isso aqui e tá fazendo um trabalho fenomenal, assim. Então,
Eu acredito que esses vários eventos e o tempo ele vai gerando a informação, ele vai gerando o conhecimento por parte das pessoas, né? A gente, assim, em 2012, para aprender growth, sabe, o Anderson assistiu o vídeo lá num cara de growth lá do Facebook lá, sabe, acho que era um indiano, se eu não me engano, e sabe, para Neil Patel lá? Eu acho que e assistia para entender ali, cara, como fazer isso, entende? Aí começamos lá a fazer lá em 2012 o MGM, né? Em 2012 não, foi em 2013, fazendo Memory Get Member. Então, cara, ganha R$1, indique, testando com 10 e com 5, e aí depois, cara, o desconto no estabelecimento, pô, vamos fazer isso daí em cashback. Então, fazer o dinheiro de volta é melhor do que o desconto. Então a gente foi, cara, possivelmente o primeiro a fazer isso aqui no Brasil. Isso daí foi um piloto que a gente fez no banco original, e eles queriam, a gente estava já na fase quase final ali, e eles queriam conhecer, cara, vamos entender como que é isso. E a gente colocou um cashback junto com a cafeteria ali da Gelma, e esqueci do Will Barista, café super legal, uma rede bem legal, e a gente fazia a cada compra aqui você ganha 30% de cashback. E aí o efeito que a gente falou, caraca, esse negócio é muito legal, porque em 30 dias de 600 funcionários ali do original, 400 pessoas já estavam usando o PicPay, porque era um efeito mágico, porque você comprava... Você ganhava um café. Você comprava... Não é você ganhar um café. Você acumulava e... Não era isso. Você gastava R$20 tá e voltava ali pro seu bolso, voltava R$6. E o cara podia sacar. Porra. Então, assim, em vez de dar o desconto, que é a mesma coisa, só que você inverte psicologicamente é muito legal. E a gente falou, cara, muito maneiro. Então, o cashback é melhor do que... Faz mais sentido? A pessoa entende melhor? Eu acho que o cashback, ele é mais efetivo em termos de tração. Tá. Se eu chegar para você vai comprar um carro, quanto que é o carro? 100 mil. Aí eu falo, vou te dar um desconto de 10%. Ou eu te falo, não, cara, o carro é 100 mil, mas eu te dou R$10 mil. Você fala, pô, 10 milzão, cara, comprei um carro e ganhei 10 mil. É a mesma coisa, obviamente, mas esse efeito, esse elemento é muito legal, entendeu? Então, foi muito bacana essa experiência, entender essas ferramentas. Mas a gente olhava pro lado, cara, era tudo mato alto, sabe? 2012, a gente fez a captação inicial, cara, investidor anjo no Brasil, entende? Era uma coisa super rara, estava começando ainda, então é bacana isso, cara. Então, apesar do inverno, você continua otimista? Apesar do inverno, se eu continuo otimista, cara, eu tenho uma visão assim, é otimista pra quê? Depende. Pra quê? Você diz pro mercado de inovação, de startups? Não. Olha, esse é o lead, esse é o manchete do podcast. Eu não acho, assim, primeiro as startups, assim, tem uma mudança de mentalidade muito grande, que é preciso haver para os fundadores, e eu acho que isso já está havendo, né? Eu acho que no último ano a gente teve um ajuste muito grande. O ponto é que a gente vai vir para um processo muito grande, onde a gente vai ver começar a surgir startups e unicórnios de um dono só. Por quê? Porque a gente tem inteligência artificial, que tem um grande poder de processamento e de criação. Então, com AI, a gente transforma um dev júnior em pleno. De verdade, né? De verdade, não só mudar. Não só pelo salário. Exatamente. Né? Então, você consegue transformar. Então, a gente aumenta o poder e a capacidade, não sei se é a melhor expressão, computacional, mas sim, de geração de negócio, sem precisar de uma estrutura tão grande. Então, acho que isso é muito duro para as empresas. É um pouco como se a gente estivesse falando de uma startup versus um banco tradicional. Tá. Isso também vai ser muito duro para as empresas. Tá. Um outro elemento que eu acho é que a gente vai começar a ver muitas projetos e negócios. Assim, não vai nascer uma empresa e a empresa vai criar um produto. Vai ter uma comunidade e essa comunidade vai criar soluções e ela vai monetizar essas soluções. E eu não estou falando nada diferente do que já existe.
Você pegar os maiores projetos do mundo hoje são assim. Só pessoas. Bitcoin. Você pegar Ethereum. Então, assim, a gente pega grandes projetos, eles surgem através disso. De uma comunidade e se tornam coisas gigantescas. E essa onda, a minha leitura, é que ela também vai acontecer para todas as empresas. Então, menos desenvolvedor, eu consigo fazer as coisas. Celular hoje está na mão de todo mundo. Então, imagina o seguinte. Vamos pegar, papo reto. Da onde que vem a inovação hoje do Brasil? A maior parte da inovação do Brasil vem de homens brancos. Sim. Estão ali, USP ali, estão ali na Faria Lima. Né? Estou brincando com a Faria Lima, mas assim, assim, é fato. Tá vindo dessa nossa estrutura e da estrutura que da eu bolha, fiz né? parte. Vem da bolha. Exatamente. Vem da bolha. Agora, quantas pessoas moram hoje em área de periferia no Brasil? 100 milhões de pessoas moram em área de periferia. 15 milhões moram na favela. Será que nasce uma pessoa mais inteligente na Faria Lima do que nasce em Paraisópolis? Não. Não nasce. Não. Qual que é a diferença? Oportunidade. Então, se essa pessoa que está na favela, ele tem no celular ou ele tem no computador, ele tem uma capacidade computacional maior de gerar e ele consegue diminuir a diferença que antes ele precisava de estrutura e uma série de coisas. Antes a gente precisava, eu preciso captar 1 milhão. 1 milhão para agora deve para exatamente. Poder... Agora, possivelmente, eu com muito menos vou fazer isso, entende? Até tem um tweet muito interessante do fundador do ChatGPT, o Sam Altman. O Sam Altman, e que ele fala o seguinte: para se fazer um aplicativo hoje, se custa um aplicativo, você vai gastar $30 mil. Para consertar o encanamento da sua casa, você vai gastar $300. E, tipo, eu estou muito curioso para saber qual vai ser esse número em 2028. Então, assim, o aplicativo não vai custar $30 mil, e possivelmente o aplicativo vai custar quanto? Vai custar o quê? $100 para fazer um aplicativo? Pode ser? O site, quanto que era agora? Exatamente, quanto que é agora, né? Exatamente. Custava aquela coisa lá no começo da web, né? Tinha meia dúzia de gente que fazia site, né? Luli Radafner, né? Eu ia lá na palestra dele, muito maneiro, os caras mandavam muito bem. Então, assim, e quanto vai custar o encanamento da sua casa? Para consertar o encanamento? Vai custar... Então, assim, a gente vai ter uma inversão grande, e é curioso ver isso, né? Do trabalho manual, ele talvez vai valer... vai valer muito mais do que... Exatamente. Quanto que custa uma bolsa produzida industrialmente, quanto custa uma bolsa artesanal, costurada à mão? Então, eu acredito que a gente vai ter esse caminho, e isso vai destravar muito valor. Tem muito gênio, muito cara inteligente, muita mulher inteligente, muita gente inteligente, muito senhor de idade inteligente pra caramba, que pensa em produto, que pensa em soluções, e que essa galera... a gente vai tomar um susto e fica de fora do sistema, entende? E que agora pode... Fica de fora do sistema. Então, ao invés de menos inovação, porque você tem menos dinheiro entrando, você teria menos inovação. Você acha que por alguns motivos você pode ter, mas talvez você possa ter mais inovação, porque ela vai vir só que vindo de outros lugares? Vai vir de outros lugares, é a minha leitura. Exatamente. Se você pensar, por que as startups, elas, assim, financeiramente... Qual que é a linha, né, de uma startup muito clara? Cara, eu cresço, só que o meu crescimento, como eu sou digital e tudo mais, o meu crescimento de estrutura, ele não segue a mesma curva. Só que esse mesmo efeito vai acontecer, na minha leitura, também para esses caras. Então, imagina você, uma startup de 2, 3 pessoas brigando com uma startup de 100, 200 pessoas. Pode ser que esse cara aqui ele tenha muita mais velocidade e vai ter cada vez mais eficiência para fazer isso. Pô, legal. Então é um cenário interessante. Que de novo, aí é o que você falou, né? As empresas de tecnologia agora já mais antigas vão virar os incumbentes, né? É isso aí. Para mim, eu vejo claramente isso. E isso vai permitir uma distribuição maior de grana, né, para todo mundo, né? Então, imagina que o Uber, imagina que eu construo um aplicativo
numa comunidade de pessoas, a gente se organiza, a gente fala, cara, vamos fazer um aplicativo igual ao Uber. E a gente constrói esse aplicativo igual ao Uber e a gente cria uma forma de rateio de ganho, onde o motorista ganha um pouco mais de dinheiro e o passageiro economiza um pouco mais. A gente deixa um restante para estar um pool ali. Isso já acontece com as moedas digitais, não é verdade? Não é assim que os projetos fazem? Sim. Parte é feito para cá, para uma taxa, para o projeto, para essa... Então, esse mesmo modelo vai ser aplicado para as empresas. E aí eu te pergunto o seguinte... acho que o Uber deve cobrar 30%, né? Outro dia eu fiquei, pelo menos um motorista me falou que até a taxa do Uber como pra gente tem tarifa dinâmica para você pagar, parece que tem uma flutuação também para o motorista. Ah, é? Eu não sabia. Um motorista me falou isso outro dia. Então, imagina que o Uber faça um cut ali de 30% da taxa do motorista. E aí, a gente tem um aplicativo estável para o motorista ali. E o motorista agora, a taxa de cut para ele ali vai ser de 25% ou de 20%. Em quantos dias todos os motoristas do Uber... Em quanto tempo isso viraliza em São Paulo? Em quantos dias os motoristas desinstalam? E aí a gente, se você é usuário de Uber, eu sou usuário de Uber, a gente não vai ter mais, a gente vai ver no noticiário que não está tendo problema com Uber e agora está tendo um aplicativo novo, que é mais dinâmico, e agora antes eu pagava 10, agora eu vou pagar 9,50, basta baixar o aplicativo, é um aplicativo mais justo para os motoristas. Em quanto tempo uma empresa de tecnologia como essa quebra? Então, eu acho que a gente tem exemplos muito recentes de quanto a velocidade de quebra dessas empresas, né, de empresas de tecnologias, tem sido, tem sido gigantesco, né? A gente vê alguns casos, né? Você pega SVB, né? Cara, que 72 horas. Cara, ali. que impressionante, né? Você tinha dinheiro lá, mano? Eu tinha um fundo que eu tinha investimento, que tinha uma grana lá, mas não tinha muito, assim, tinha 5% do fundo e tal. Mas, pô, é triste, assim, é punk. E, então, assim... Quantas pessoas foram prejudicadas por isso? Mas por que esse problema aconteceu? Esse problema aconteceu por falta de transparência, por falta de clareza, porque foi operado pela ganância do homem, né? Nós temos elementos de ganância. Eles estão dormindo ou estão acordados ou estão mais ou menos, né? Ou é mais ou menos. menos. Exatamente. Dormindo 100% eu acho que nunca estamos, né? Então... esses elementos eles causam um mal muito grande, né? Então se a gente observar o comportamento e o padrão mesmo, você pega o Lehman Brothers, você pega outras empresas, você pega americanas agora, né? Eu nunca confio, eu nunca chequei isso, mas rodou nos grupos o cara que acho que o cara de risco do SVB foi o CFO do Lehman Brothers até 2007. Você tá brincando. Eu não cheguei. Aí o jornalista falando um negócio sem checar, mas rodou isso. Era o cara do Lehman Brothers, estava no SVB. Caramba, pode ter uma conexão interessante. Vou até dar uma pesquisada depois. Então, como a gente cria estruturas que tragam maior transparência. E eu acho que a tecnologia, eu acho que a inteligência artificial são elementos que vão ajudar e a gente vai amadurecer no uso desse tipo de ferramentas, né? A própria DAO, né, que são organizações autônomas descentralizadas, é uma ferramenta fantástica para você gerir esse tipo de complexidade, uma estrutura que seja concorrente com o Uber. E já tem iniciativas surgindo assim, tá? Já tem iniciativas assim no mundo surgindo, porque eu quando comecei a desenhar isso, eu falei, caraca, eu sou muito... sou gênio, sou hacker. Só que eu não consegui explicar, né? Então, tipo, cara, eu sou tão inteligente, nem eu consigo explicar. Eu conversava com um, conversava com outro. Cara, o que você acha? Tal, o cara olhava, tal. Aí eu liguei pro João da Foxbit. Aí a pandemia tava até já acabando, o escritório tava vazio. Eu falei, cara, eu tô com uma ideia aqui, preciso de contar, tal. Ele falou, cara, já tem algumas coisas surgindo. E aí depois eu comecei também a ouvir uns podcasts de DeFi. Eu falei, caraca, é isso, sacou? O Uniswap é isso. E eu achei fantástico. Eu falei, putz, eu não sou tão inteligente. Pensaram antes de mim, né? Não, mas é muito legal, porque na verdade esses pensamentos eles estão aí há centenas de anos. Sim. Se você pegar a cooperativa de crédito... não deixa de ser. Eu fui fazer uma palestra no ano passado na Confebras,
que é um evento da Federação só das Cooperativas de Crédito, em Recife. E aí eu sentei, né? E aí eu fui um pouco assim, né, de experiência de meio de pagamento, de fintech e tal. E aí eu sentei lá do lado do presidente de uma cooperativa. E aí antes da gente entrar no palco, eu falei, poxa, me fala um pouco das suas dificuldades, como que tem sido, como que está o mercado e tal. Ele falou, rapaz, o problema da gente tem sido mais a tecnologia, né? Com os bancos digitais vindo e tudo mais e tal. E sendo que, se você perguntar para uma startup qual que é o desafio da startup, é criar comunidade. Criar comunidade. Então, ele já tem a comunidade. Então, assim, antes eram clientes, aí depois passou, não, esses aqui são os nossos usuários, né? Foi evoluindo a relação. Agora a gente precisa de fãs. Não, a gente precisa de fã, a gente precisa criar comunidade. E é o que as cooperativas de crédito têm. Mas a cooperativa, ela surgiu ali em 1910 ou 1890, alguma coisa assim, no interior da Inglaterra, e ela surgiu porque existia ali uma agonia com o sistema tradicional de banco, e aí eles se juntaram e falaram, poxa, em vez de colocar o dinheiro ali, vamos colocar o dinheiro na nossa estrutura, e essa estrutura, parte dela volta pra gente. Então, quando a gente fala de todo DAO... mundo ganha, né? Exato. Quando a gente fala de DAO, a gente fala das cooperativas, a gente fala Sicredi, Cred Rochas, a gente fala de Cicobi. O que eles fazem é isso. Estou dividindo com vocês os nossos lucros e tudo mais. Está aqui transparente, tem reunião da diretoria. Então, esse é um pensamento que ele já existe há muito tempo. A gente só começa a juntar as pontas e ter tecnologia que permite... A tecnologia é tipo um asfalto, assim, né? Tipo assim, cara, putz, aqui ninguém vinha. Poxa, agora a região tá bombando. Por que a região tá bombando? Ah, porque asfaltou aqui e agora vem mais caro. Exatamente. Chegar. Pô, ninguém vinha aqui agora tem aeroporto, né? Então é um pouco disso. A expansão, ela começa através disso. Então eu vejo a tecnologia como uma ferramenta e ela vai abrindo caminhos. Legal, bacana. Pô, valeu, Diogo. Imagina, obrigado. Foi ótimo aí.